Galera, boníssima tarde, sejam mais bem-vindos aí a mais um mapeamento crítico, o início de um mapeamento crítico, né? Com um dos mais antigos co-criadores do Rerê aí, que é a Keynote Studios, né? Junto com o Pedro Teixeira, Pedro Correia Teixeira ou Pedro Teixeira Correia. Um dia eu vou gravar essa sequência, eu chego lá. Então, nesse sentido, a gente o barato, que eu estou achando mó barato aqui, eu comentei isso antes da gente botar aqui para fazer o registro, né? O quanto a galera está super engajada, o quanto com a presença aqui do João, da Clara, né? A presença do Tomás, né? Quem mais que está aqui? Que eu não estou conseguindo enxergar daqui. O Rafael Braga, né? Rebeca, né? E tem mais alguém aqui que eu não estou conseguindo ver? Não, é isso mesmo. E é muito bom ter a presença de vocês todos aqui, porque isso já vai indicar que a gente vai fazer esse mapeamento de uma forma muito diferente da forma como a gente vem fazendo até agora com os outros projetos, né, que vem co-criando o Rerê com o protocolo cultural Web3 gerativo. Né? Por quê? Porque a maioria dos projetos, tá, gente? A maioria dos projetos ou é uma pessoa que se faz presente, ou é uma pessoa com uma outra, né? Com uma segunda, ou seja, ou porque são sócios de fato, né, de forma convencional, ou porque tem mais uma pessoa que troca junto. Então, essa eu acho que vai ser a primeira experiência onde tem várias pessoas de fato envolvidas, né, que certamente têm trajetórias distintas, mas que vão ter pontos em comum, correto? Pontos que a gente vai querer mapear, né, com certeza absoluta. É, só para deixar muito claro, a gente sabemos que estamos com um tempo pequeno aqui, correto? Até o tempo desse link que nós estamos usando, que não é o link do People Spring, o People Spring é um link que nós temos no Zoom há 7 anos, né? Que é ligado à cultura do Commons, à cultura da abundância, que ele é usado por vários projetos e várias iniciativas aqui no Brasil e fora, mas a gente não está podendo usar hoje, porque nesse horário aqui tem uma outra iniciativa usando, né, o link do People Spring, então eu estou usando um link pessoal, né? Então significa dizer que ele vai cair a qualquer momento. Ele caindo é só voltar, tá, gente? Para o mesmo link que já foi passado para vocês, tá certo? Obviamente que nós não vamos conseguir fazer hoje aqui a primeira parte do mapeamento. Por quê? Porque a primeira parte do mapeamento é o que a gente chama de originação. Tá? O que é isso? Originação não é origem propriamente. A originação são as circunstâncias histórico-contextuais, correto? As circunstâncias histórico-contextuais que geraram o insight, imaginativamente geraram um entendimento que seria bacana ter um empreendimento, ter um projeto, né, chamado Keynote Studios, correto? Então, como aqui hoje, mais uma vez, diferentemente, né, da forma como a gente vem fazendo com os outros projetos, que tem sempre uma pessoa, duas no máximo, né? E hoje aqui nós temos vocês, né, esse coletivo de pessoas. Vai ser muito interessante vocês trocarem uma bola entre vocês, porque a pergunta que eu fizer agora não vai ser só para o Pedro, vai ser uma pergunta para todo mundo, tá? E aí você vai sentir o quanto essa pergunta ela conversa com você e você fica à vontade para chegar, né? E expor sua opinião, correto? Nesse sentido, para facilitar o mapeamento que o Atos vai começar aqui, vocês, quando começarem a falar, vocês falam o seu nome, porque como não é só uma pessoa falando, né, vão ser outras também, para o Atos já saber quem é que está falando. É o João falando, né, é a Clara falando, entendeu? Aí fica mais fácil, assim. Porque o Atos conhece, obviamente, a voz do Pedro, né? Ele conhece naturalmente a voz do Pedro, né? Mas não conhece a voz das outras pessoas que estão aqui com a gente hoje, correto? Então vamos lá. A primeira pergunta, assim, a originação, ela é esse co-circunstanciamento, tá, gente? Histórico, né? Uma linha de tempo. Então, para a gente entender essa linha de tempo vai ser diferente para cada um de vocês, correto? Então, na linha de tempo, digamos assim, vocês sentem que vocês estão fazendo parte da originação, né? Da Keynote Studio, esse é o seu ponto de partida do mapeamento, tá? O seu ponto de partida é a partir do momento que a Keynote Studio, como projeto, como empreendimento, como proposta de valor, entra no seu radar, certo? Entra no seu radar. Então, cada um de vocês aqui pode buscar o momento, digamos assim, a memória mais antiga
correto? Da onde vem esse momento? Qual foi esse momento, né? E as circunstâncias desse momento, porque aquela coisa, né? A gente só presta atenção naquilo que a gente está já atento, correto? Tipo assim, se você não tivesse atento, né, sei lá, a games ou barra games e agrofloresta, por exemplo, talvez você não esbarrasse na Quinote, correto? Então, a memória não precisa ser quando você é convidado para. A memória pode ser, tipo assim, eu sempre me amarrei em games, ou eu sempre estava buscando um game diferente, ou das minhas experiências, né? Ou não, eu sempre tive ligado à agrofloresta, sempre achei que tinham, sei lá. Então, esses momentos é que circunstanciam, correto? A sua atenção, tá? Para que no momento que chega um convite ou você se depara com uma proposta como da Quinote, correto? Você pode ter se deparado com a Quinote antes dela ser Quinote, correto? Ou você pode ter se deparado com a Quinote já sendo Quinote. Acho que vai variar para cada um de vocês aqui, correto? Então, essa é a primeira pergunta, né? Essa é a primeira questão e pergunta para todo mundo, né? E eu acho que nesse sentido, fica à vontade qualquer um de vocês começar, tá bom? Enfim, não precisa ser o Pedro especificamente, correto? Então, qual foi o momento onde a sua atenção, dado o que você já vinha se envolvendo nas suas explorações da sua vida, né? Você sente que tem relação com games e tem relação com agrofloresta ou plantio de árvores, tá? Então, vai lá. Quem quiser começar, fique à vontade. Beleza, eu começo então. É o João falando, tá? É, Eu sou ligado, sempre fui ligado em jogos, né? Desde pequenininho. Eu faço jogos desde 2015 e eu nunca tinha ouvido falar da Notch, né? Fui convidado pela Bia, que era uma antiga membro do grupo. Mas assim, num primeiro momento, foi muito, como posso dizer, eu gostei muito de cara, né? Porque eu senti que as pessoas tinham valores que eram muito conectados com os meus. Eu nunca fui engajado até agora com a questão da agrofloresta, né? Eu sempre, assim, me preocupei com sustentabilidade, mas como a maior parte das pessoas se preocupa, sem se envolver necessariamente. Mas eu achei legal essa oportunidade de poder contribuir de alguma forma para isso, fazendo o que eu gosto, que é jogos, né? Encontrar esse casamento foi uma coisa muito interessante que eu não estava esperando. E que valores são esses que você sentiu de princípio, que Cara, obviamente não assim, estavam ligados, num primeiro momento, à agrofloresta ou plantio de árvores? era uma coisa mais subjetiva ali, porque eu ainda não conhecia de fato as pessoas, né? Mas eu sentia que eram pessoas, assim, que tinham ideais de coletivo, né? Que é uma coisa que eu acredito muito. É, sabe, da gente ter uma organização que é mais horizontal, por exemplo. É, mas também, assim, uma coisa mais boba, né? Assim, que pareciam ser boas pessoas, pessoas que eu gostaria de trabalhar com. E além disso, assim, algumas coisas mais específicas do universo de jogos, né? Tipo, ter a ideia de fazer algo que é mais do que só uma experiência viciante, mas sim algo que acrescenta, não só no sentido de plantio de árvores fora do jogo, mas também como experiência de jogo, né? E também a questão da gente não querer fazer práticas predatórias de mercado, que é uma coisa que eu acho essencial. Interessante, interessante. E você acha que você entende que então você guia a sua vida a partir daí, né? Ou seja, que eu digo o seguinte: os caminhos que você toma, as decisões que você toma, são muito baseados digamos assim, na convergência ou na sinergia de valores com outras pessoas. É isso, João? É, eu não sei, diria que sim, mas eu acho que assim, pelo menos para trabalhar, para me relacionar, isso é muito importante. Interessante. E para você, nesse sentido, para você, o game para você é muito mais do que trabalho, correto? Eu diria que sim.
Então, descreve um pouquinho, em poucas palavras, o que é o game para você. Game para mim sempre foi uma questão de expressão, né? Tanto quando eu tô jogando, tanto quando eu tô criando. É uma questão de expressão. E você sempre foi um cara de criar, ou você foi um cara mais de jogar, ou um cara mais de querer criar o próprio game? Os dois. Uma coisa sempre acompanha a outra para mim. Quando eu era moleque, eu fazia meus jogos de tabuleiro, pensava histórias, mexia no RPG Maker, mas eu sempre joguei também. E jogar é uma parte muito importante. E você chegou a jogar aqueles RPGs presenciais, físicos, que as pessoas se encontram, coisa e tal, e tem uma Sim, na história? verdade eu jogo todo domingo. Ah, é? É, Qual é o RPG que você joga? é Pathfinder. Opa, e qual sua personagem? Meu personagem ele é um robô, ele é um autômato, né? Chamado DMV. E ele era um robô minerador numa mina de escravos. E um escravo reprogramou ele para ele matar os mestres de escravos e libertar os escravos e destruir a mina. Mas só que ele foi mal programado, então apesar dele já ter concluído a tarefa dele, ele ainda acredita que ele não concluiu. Então ele vaga pelo mundo em busca da mina e dos mestres. Interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. Muito bacana. Obrigado, João. Quem mais, queridos? Quem mais chega junto aqui para compartilhar João, a sua imaginação? João, tem uma pergunta. Você é desenvolvedor, né? Você é Eu sou game designer, na game verdade. designer. Tá. É. Tá. Beleza. E só mais Quem uma mais coisa. Aqui eu entendi, assim, eu senti que existe essa sua relação com os jogos, que é desde cedo, e que você enxerga os jogos como uma forma de expressão, e que juntou isso com valores seus, né? Que são no sentido de usar os jogos para a expressão desses valores. Seria isso? Está correto dizer isso? Não necessariamente, acho que aí já é uma expressão mais artística mesmo. Não necessariamente de valores. Pode englobar isso, mas não diria que é sobre isso. Ok, show. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Quem mais se candidata aí para compartilhar a sua originação? Posso continuar aqui. Quem fala? É Débora, vocês conseguem me escutar bem? Sim, estamos escutando direitinho. Vai nessa, querida. Ótimo. Gente, um prazer, tá? Então, para começar, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre o motivo que me levou até a Note, né? No caso, eu sou professora de filosofia, né? Eu sou formada em filosofia, e a minha pesquisa da graduação girava em torno da questão do ser humano com as interfaces, né? Essa coisa bem atual que é a relação do homem com as interfaces digitais, né? Com as redes sociais, com os jogos e tudo mais. E aí, né? Depois de ter feito essa extensa pesquisa, assim, eu comecei a atuar como professora e durante a pandemia, conhecendo melhor o Pedro, assim, eu acabei me interessando assim em adentrar um pouco mais a comunidade de desenvolvedores de jogos, né, e entender um pouco mais sobre isso que eu já estudava na